Senhor, te damos graças pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, com o propósito de aprender, crescer, à medida em que ouvem as palavras, os testemunhos que serão aqui dados. Te damos graças porque também vamos ter momentos de louvor, de alegria, de prazer, na Tua presença, por causa das canções que vamos entoar. Enquanto cantarmos, Senhor, pedimos então que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga cura para a nossa vida, para a nossa alma, para as nossas emoções, que o Teu Espírito tem espaço no nosso coração, para que à medida que Te adoramos, os benefícios vindos de Ti alcancem as nossas vidas. Nós pedimos então que o Teu Espírito tenha liberdade e que haja alegria nos nossos corações em termos esse tempo aqui, na Tua presença. No nome de Jesus, amém e amém. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui essa noite e recebendo o... Por favor, pode sentar. É uma alegria estarmos aqui nessa noite para receber o cantor, né, e pastor e um dos líderes da igreja evangélica, Asaf Borba. E a ideia nessa noite é a gente louvar a Deus junto com ele, mas também a gente conhecer um pouquinho da história dele e ouvir um pouco também da sua sabedoria. Afinal de contas, ele é um ministro da igreja há mais de 40 anos, né, ministrando aos corações dos cristãos na igreja evangélica aqui no Brasil. E a gente pensou em fazer um tempo bem dinâmico, em que a gente pudesse ouvi-lo num número de temas variado, para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua história e também ouvir um pouco mais sobre as suas ideias, os seus conselhos. Então, basicamente, nós vamos dividir esse tempo de conversa em 4 blocos. E o primeiro bloco a gente vai ouvir um pouquinho sobre a história dele, o seu testemunho. No segundo bloco a gente quer ouvir um pouquinho sobre música, sobre adoração, conceito, a importância, os erros, os riscos que a gente tem também nesse tema. E no terceiro bloco a gente vai conversar um pouco sobre igreja, a igreja ideal, a igreja real. Então, e no quarto bloco, a gente vai conversar sobre um tema que não é tão fácil de conversar, mas é um tema importante, que é a questão do sofrimento. Como o cristão lida com o sofrimento na sua vida pessoal e também na vida comunitária. A nossa ideia é que cada bloco comece com uma canção cantada pelo Asaf, e também a gente tenha a participação de vocês. No final de cada bloco, a gente quer ouvir uma pergunta de quem está aqui no público. O Eric está aqui, cadê o Eric? Está lá em cima, mas ele está com o microfone. Então, no final de cada bloco, você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para o pastor Asaf. Procederemos dessa forma. Antes de começarmos a conversa, o pastor Asaf tem a liberdade de ter um tempo de louvor com a equipe aqui da nossa igreja. Que Deus nos abençoe nesse tempo, que sejamos edificados pelo Espírito Santo na graça de Deus. Primeiramente quero saudar a amada igreja, meu querido amigo, irmão, pastor Naamã, amigos de algumas décadas e de muitos congressos, muitos eventos. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, esse convite a esta igreja, onde eu já estive alguns anos atrás. E quero saudar os irmãos nesse novo ano, que seja um ano de bênção, de vida e de vitória. Eu contemplo
41 anos que eu venho a esta cidade, Maringá. Aqui eu cheguei com meu pastor Moisés, ainda na década de 70, em 1975, primeira vez que eu vim na igreja metodista, e tenho a alegria de encontrar pessoas, meus amados, que estavam naquela época, né? Eu pensei que era da IPI, mas não, era lá da igreja metodista, gente que já estivemos juntos há tantos anos atrás. Eu louvo ao Senhor por ter continuado, e os tantos irmãos e amigos que Deus me fez manter aqui nesta cidade, e participando de toda a cena cristã, todos esses anos, todas essas décadas. Eu louvo ao Senhor por isso, até chegar nesse dia, que a gente pode estar juntos, falando, meditando, relembrando e continuando a louvar ao Senhor, que é a melhor coisa que eu sei fazer na vida, é louvar e adorar a Deus. Eu vivo para adorar, irmãos. Comecei como menino e depois vocês vão conhecer um pouquinho da história. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Convido os irmãos a ficarem de pé. Amém. Eu vou ficar sentado mais pela justa posição já das câmeras e tudo mais, mas vocês podem ficar de pé. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia da tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real,
rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Passo a palavra para os meus anfitriões. Quero agradecer também a presença da equipe de música aqui da nossa igreja. E a gente E agradece. temos aí um convidado especial, Temos né? um convidado nessa especial, noite, pastor. que é o Gustavo Barbosa. Né? Gustavo está acompanhando, ele sempre acompanha o Azaf aqui em Maringá. Ele é né, meu Azaf? afilhado de ministério. Isso. Então, Gu, muito obrigado pela sua presença, por estar com a gente aqui. E vamos louvar Jesus juntos, né? É isso aí. Como ele já falou, vão participar desse bate-papo com a gente o pastor Rodolfo, também pastor dessa igreja, e o pastor Naaman Mendes. Bem, vamos começar então? O nosso convidado dessa noite, ele tem nada menos que 78 CDs gravados, 3 DVDs e 2 livros lançados, mais recente agora, que fala sobre paternidade de um pai para seus filhos pela Thomas Nelson, né? Os dois são pela Thomas Nelson. O primeiro você até ganhou prêmio, não foi? Meus 2 da prêmios ZEC? Aretés. Exatamente. E esse bloco agora, esse primeiro bloco, a gente vai conhecer um pouco mais do pastor Azaf, né? E vamos ouvir um pouco mais da sua história, né? Do seu testemunho. Nossos colegas podem ficar à vontade para fazer as perguntas. 78 álbuns, né? Porque no começo não tinha o CD ainda, né, Azaf? Exatamente. Então, as coisas foram avançando, bolachão, 78 rotações e por aí vai. Isso é muito... Eu vim depois dos 78 rotações. Era Tá só certo. 33 na minha época. Isso não deve ser algo estranho para quem nasceu na igreja, cresceu na igreja, viveu a vida toda uma vida cristã, né, com berço evangélico e tudo mais. É esse o seu caso, não é, Azaf? A minha história começa dentro de um lar evangélico. Minha mãe era cristã, meu pai não. Porém, a mãe até os 10 anos de idade aí lutou pela fé dentro da nossa casa. Depois, quando fomos para Porto Alegre, eu nasci em Minas Gerais, depois fomos para Porto Alegre, e ali entrei no colégio militar, e nessa mudança de interior para capital, de escola pública do interior para uma escola militar, foi uma mudança muito grande para a minha cabeça, e aquilo ali, tudo que o mundo tinha para oferecer naquele internato do colégio militar, eu tomei na primeira dose. Eu tomei na primeira dose de mundo, logo cigarro e pornografia, tudo veio junto, TV, música do mundo, Beatles, rock and roll, tudo chegou o Azaf junto. Borba passou por isso. Passei por isso, Não acredito. com 11 anos de idade, chegando no colégio militar, e aquilo ali tudo caiu dentro do meu coração. 2 anos depois, a casa também se dissolveu, o casamento dos meus pais não estava bem, e minha mãe largou a igreja, e com ela, ela que lutava por aquilo. Nós éramos minha irmã de 13, eu de 11, meu irmão de 10, e uma irmã de 4, e a mãe ficou grávida naqueles dias ali, em Porto Alegre já, e assim a nossa casa saiu dos caminhos do Senhor. 3 anos depois disso, eu já estava drogado, na rua, andando com hippies, já tinha largado escola militar, já tinha largado escola de qualquer jeito, não estudava mais, não fazia mais nada da vida, a não ser droga. Comecei a fazer artesanato com os hippies, vender na praia e andar perambulando pelas noites da cidade. Com 14 anos, eu já estava totalmente envolvido nisso. Com 15 anos, já era viciado, químico, já bebia, já fazia de tudo e já tinha sofrido um acidente, estava todo quebrado, longe dos caminhos do Senhor,
assim, andando a passos largos para uma morte rápida, porque eu tomava de tudo a qualquer hora e tudo que me ofereciam. Então eu vivi aquela vida até os 15 anos de idade. Quando eu ia completar 16 anos, poucos meses antes, um pastor da igreja metodista, amigo de um amigo de meu pai, que era metodista, que foi visitar nossa casa e viu aquele negócio, aquela família que tinha cultinho no lar, quando ele conheceu, quando eu tinha 5, 6 anos, lá em Santa Rosa. Ele viu aquilo tudo destruído, aqueles filhos tudo perdido, ele foi lá e chamou esse pastor Erasmo Ungaretti, da igreja metodista Wesley, em Porto Alegre. E ele foi lá, eles tinham um coral, convidaram a mãe, Dona Edu Virges, volta para o coral, a senhora gosta de cantar, tem um coral na igreja, bendito coral, aquele coral foi a isca para minha mãe voltar para Deus. Lá essa igreja estava passando por um avivamento, e a minha mãe teve um reencontro com o Senhor muito forte, e começaram a orar pela nossa família. E esse pastor ia lá em casa visitar a mãe, mas tentando falar comigo, com a minha irmã, que éramos drogados mais sérios, né? Os meus irmãos menores não, e eu nunca o recebi. Ele foi 2 vezes pelo menos que eu estava em casa, fui na porta, olhei pelo olhinho mágico e não abri a porta para esse pastor, porque eu não queria saber mais de igreja, mais de Deus. Para mim aquilo era uma coisa do passado. De vez em quando minha mãe, que as reuniões, tinha uma capela da igreja metodista, em que tinha as reuniões de oração, e ela dizia, olha, me busca às 11 horas, eu chegava lá e ainda estavam orando. Eu ficava fumando maconha na rua, e a turma da capelinha lá orando firme, buscando a Deus. E a última coisa que eu queria na vida é ser daquela turma da capelinha. Jamais, para mim, nem cogitava que um dia Deus ia fazer alguma coisa com a minha vida de novo. Mas a obra do Senhor é a obra da oração, e a perseverança daquelas pessoas que buscavam a Deus, e eu não sabia que todas as noites oravam pela minha vida. Ali começou a minha transformação. E o que fazia você rejeitar o Evangelho, já que você começou conhecendo o Evangelho desde criança? Porque o que nos afastou da igreja não foi a verdade, não foi a Bíblia, foi a saia que era curta no joelho da minha irmã, eram os exageros de usos, de costumes, para a gente chegando, né, o cabelo um pouquinho mais longo, gente com bigode era levada na frente, falavam mal, está com bigode. Então, tudo aquilo para a gente que começou a ver uma outra vida, uma outra coisa, aquelas religiosidades, foi o que nos afastou da igreja. E junto com isso, a minha mãe começou a ter o contato com uma amiga do espiritismo, e o espiritismo pareceu, na época, algo um pouquinho mais amigável do que a vida religiosa que nós vivíamos. E aquilo nos espantou da igreja. Foi isso que aconteceu. Azaf, você nos falou assim da trajetória até ali, mas houve um momento especial na sua vida em que você, de fato, vamos dizer assim, de alguma maneira o Senhor o alcançou e como é que foi isso? Foi nessa sequência, esse pastor, uma das vezes que ele foi lá em casa e eu não abri a porta, minha mãe ficou muito triste, chorosa e quase que desesperada, né? Porque ela viu ali que eu fechei a porta definitivamente para Deus, e ela disse assim, mas tu precisa pelo menos falar uma vez com ele. Eu disse, tá bom, mãe, um dia eu vou lá falar. Daí ela disse, não, você vai agora. Era um sábado à noite, ela me pegou pela mão, e você vem, meu filho. Começou a chorar, eu não tive como dizer não, porque eu sentia, né? Eu fiquei emocionado com a emoção da minha mãe, e eu fui caminhando com ela, aqueles 3 quilômetros da Avenida Azem até Petrópolis, com ela chorando e clamando pela minha vida, e eu ali caçoando e brincando, até chegar no escritório do pastor Erasmo. Ela me pôs lá dentro, e ela disse, está aqui, pastor, meu filho. Eu, franzino, 15 anos, drogado, cabeludo, e chega aquele e ele disse, é você, Azaf? Eu lembro até hoje. E ele levantou da cadeirinha e foi lá, me deu um abraço, e disse, eu vou te apresentar uma turma. E chegou e me pôs numa sala, tinha 8 jovens, um mais bonitinho que o outro, cantando, louvando,
e preparando para a reunião de jovens daquela pequena igreja ali, que eram 8 jovens, ele disse, fica aqui com essa turma. Daí a moça, hoje ela é conhecida, uma doutora, chamada Esli Regina Carvalho, a Esli pegou e disse, você toca violão? Sua mãe disse, pega aqui o violão. E eu peguei o violão e eles começaram a cantar, Santo Espírito, enche a minha vida. E eu ali com o violão na mão, e tu, eu quero brilhar. Que eu já tocava violão, eu só ouvia a música, e tinha um outro com o violão, eu comecei a tocar, Santo Espírito, enche a minha vida. Primeira coisa, começo a cantar, eu não sabia o que era Santo Espírito, não o que enche, nem mal eu sabia o que era a minha vida. Pois por Cristo eu quero brilhar. Cuidado com o que você cante, com o que você canta. Se você não quer mudar de vida, não cante nada, fique caladinho, porque se você começa a cantar esses negócios, Santo Espírito enche minha vida, Deus eu cheguei, começa a nos curar. sem dúvida alguma, e eu ouvindo aquilo ali, e ela disse, amanhã nós vamos cantar no culto, você venha. Isso foi minha primeira chegada, eu não sabia de nada, não teve conversão, não teve apelo, não teve nada. Teve esse fato e ela disse, amanhã nós vamos tocar essa música no culto principal e você venha. Já estreou no Ministério de Louvor. Já. Pronto, eu estreiei no Ministério de Louvor assim, desse jeito, primeiro dia que eu fui. Daí eu cheguei, acordei de manhã e disse para minha mãe, eles pediram para eu ir tocar. Eu não fazia nada na vida, irmãos. Eu esperava a festa, de festa em festa. Eles pediram para eu ir tocar lá, eu vou tocar, e eu saí, a mãe me deu dinheiro para 2 passagens, para ir. Na metade, nessa minha primeira ida para a igreja, domingo de manhã, tinha que pegar 2 ônibus, na parada do 2º ônibus, tinha um traficante com baseado de maconha, prontinho para eu fumar, e eu fumei. Então eu cheguei no meu primeiro culto, com uma maconhinha na cabeça, foi assim que eu cheguei, mas eu fui, irmãos. Eu fiquei lá tocando, Santo Espírito enche a minha vida, né? E ali, mas eu nunca mais desgrudei daqueles jovens. Isso foi final de abril, maio, junho, julho. Eles ficavam na porta onde eu fazia um biscate, numa lojinha de presente, que eu fazia pacote de presente. Eles ficavam lá esperando o fim da tarde, para eu não ir me drogar. Aqueles jovens. A Esli, tenho uma dívida com aquela moça. E eles iam me levando em um lugar e outro, e tinha uma festa que os jovens de Porto Alegre fizeram, e nessa festa, um querido pastor chamado Lauro Borba da Silva, no final ele falou quem era Jesus, e foi quando eu entendi. Ele disse, e Jesus, ele ama cada um de vocês. Eu estava sentado lá no último banco, e aquele homem dizendo, quando ele disse, e Jesus ama cada um de vocês, eu entendi quem era Jesus. Eu simplesmente acreditei que Jesus me ama. E ele disse, se alguém quiser receber o amor de Jesus, eu peguei, estava com o violão na mão, eu e meu violão, e nos ajoelhamos no altar da Igreja Metodista Central, no dia 18 de agosto de 1974. E ali, minha vida mudou. Ali. Aquela noite, ela foi, vamos dizer assim, né, numa linguagem, ela foi mágica, ela foi celestial para mim. Nada, ninguém me disse nada, o que tinha que parar de fazer. Eu saí daquela noite, eu saí ali no bueiro da Igreja Metodista Central em Porto Alegre, tem um bueiro bem na frente. Eu peguei, tirei uma carteira de cigarro novinha e joguei ali. Ninguém me disse para fazer aquilo. Simplesmente a presença de Cristo na minha vida começou a dizer o que fazer, o que não fazer. Eu parei de fumar maconha e parei de me drogar, que eu tomava outras drogas químicas também, simplesmente porque eu sabia que aquilo não era para aquela nova coisa que tinha acontecido na minha vida e no meu coração. Não pertencia uma coisa à outra. Simplesmente a revelação de Cristo começou a me tirar das drogas e daquele caminho, e de outras coisas também nas quais eu estava metido e envolvido. Simplesmente minhas mãos não tocavam mais. Eu tive uma queda apenas nas drogas, 1 ano depois disso, mas foi única. Também eu fui resgatado milagrosamente por um irmão e nunca mais voltei aos vícios. O Espírito Santo encheu, então não precisava mais nada para encher, né? Exatamente. Glória a Deus. Amém.
A gente queria dar a oportunidade, se alguém quer fazer alguma pergunta para o Azaf. O microfone está ali com o Eric. Tem alguém que gostaria de fazer? Rafael? Boa noite a todos. Boa noite, Azaf. Boa noite, Rafael. Dentro do seu grande repertório, tem uma música que não consegue me deixar indiferente. Ela se chama Infinitamente Mais. Puxa vida. Se você puder compartilhar como que essa canção nasceu, germinou no seu coração, eu gostaria, inclusive, de ouvi-la, se for possível. Dá tempo ou deixamos para o próximo bloco? Você podia falar um pouquinho como você fez, e aí a gente canta depois. Eu conto a história do Infinitamente Mais. Cada uma das minhas músicas, a grande maioria delas, eu separei agora recentemente 50, que é o meu novo livro, a história dessas músicas, né? E entre elas está Infinitamente Mais. Por muitos anos, Rosane e eu quisemos ter filhos. E quando já tinha uns 5 anos que estávamos tentando ter filhos, Rosane e eu tínhamos então cerca de 8 anos de casados, a Rosane engravidou. E foi o primeiro, segundo, e era a segunda vez que ela engravidava. Engravidou um ano antes e agora engravidou de novo. E essa gravidez, a primeira ela perdeu já nas primeiras semanas, e essa não, foi para o terceiro, entrando no 4º mês, né, já era aquela festa, já tinha gente fazendo enxoval, os avós felizes, a igreja toda celebrando, e chegou um dia que ela teve as dores, e no meio da célula, lá em casa, ela subiu correndo e perdeu o neném, simplesmente abortou. E aquilo nos deu grande tristeza, né? Eu fui lá, peguei aquele negócio, pus dentro de um vidro, levei para biópsia, levei para curetagem, a Rosana no outro dia. Então foi aquele processo dolorido de perda de 4 meses de idade. E aquilo nos desgastou no coração, no espírito, na alegria. E eu fiquei assim, muitos dias sem cantar, sem nenhuma vontade de louvar. Fui no culto ministrar, fiquei no piano chorando, tocando, né? Não consegui cantar nem louvar. E aquilo passou alguns dias, e eu estava sozinho em casa, e à noite tinha célula, e eu lembrei depois do almoço, puxa, hoje à noite tem célula, todo mundo vai perguntar, todo mundo vai querer saber, e a nossa célula era assim, só de gente necessitada, gente sofrida, e mais isso, eu vou ter que contar toda essa história, e fiquei com meu coração pesado para a célula. Estava chegando 6 horas, o último lugar que eu queria estar naquela noite é naquela célula, na minha casa. E um pouquinho antes de chegarem as primeiras pessoas, eu peguei a Bíblia assim para ver um texto e abri. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. O texto de Efésios que fala isso. E aquele texto simplesmente, irmãos, sabe quando a palavra vem e entra no teu coração, lá exatamente na ferida, era exatamente a cura da ferida, foi lá na ferida, e do jeito que entrou, eu peguei, veio a inspiração de Deus, porque a minha maneira de compor é um pouquinho de talento e o resto inspiração, é a inspiração do Senhor. Eu já escrevi mais de 700 músicas, e tudo assim na base de uma inspiração de Deus. Eu ouço uma coisa, uma frase, vejo uma criança, acontece, e na hora que aquele texto veio no meu coração, eu senti que ele trouxe cura, e eu simplesmente escrevi no caderno, que estava ali no piano, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Só escrevi isso, e peguei, dei Lá maior, no piano, e na hora que eu olhei a frase, a melodia já, plaque, e eu comecei a cantar, sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. E já veio a outra, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio
cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, Senhor, pra fazer infinitamente mais, infinitamente mais. E quando a célula chegou, eu já tinha o cântico pronto. Rosana chegou também do trabalho, já tinha passado 10 dias de repouso, tinha ido trabalhar aquela semana, e foi a cura. Esse cântico foi um cântico de cura genuína para nós, para a nossa vida, para a nossa célula, para todo mundo envolvido naquele processo de perda, e foi a cura de Deus através desse cântico. Muito obrigado pela pergunta. Amém. Vamos falar um pouquinho agora sobre música e adoração. Amém. Você tem 58 anos de idade. 58. Mais de 40 anos você trabalha com música, né? Não sei se a palavra melhor seria trabalha, né? Mas você serve a Deus, entrega a sua vida. Trabalha. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tudo isso junto, né? Tudo isso é trabalho. Como adoração a Deus, né? E a gente tem na cultura da Igreja Evangélica Brasileira uma presença muito forte da música, né? Faz parte da nossa identidade, né? A questão da música, né? Da canção, da adoração. E a gente queria ouvir um pouquinho você sobre isso, né? O que afinal de contas, é louvor e adoração? Bem, isso eu fui compreendendo na medida que eu fui conhecendo a Deus. E desde criança eu gostava de cantar, mas quando minha vida foi transformada por Deus, eu descobri que cantar sozinho não é louvor e adoração, é parte, porque tem a ver com o que nós conhecemos de Deus. Primeiramente, entendendo a palavra louvor ela quer dizer engrandecimento, reconhecimento, elogio a quem merece, né? Se eu louvo você é porque você merece alguma coisa de excelente, tem na sua vida, ou de qualquer pessoa que merece um louvor, um mérito. Porém, adoração não, tem um outro contexto bíblico de ser uma expressão, uma resposta. Para mim, adoração, ela é uma resposta do homem a Deus. Então, ela pode ser através da música, mas pode ser em silêncio, pode ser em sorriso, pode ser em pintura, pode ser fazendo alguma coisa que você adore a Deus com aquilo. Pode ser limpar uma casa, pode ser simplesmente pintar um quadro, como no encontro da Vinde, a gente tinha aquele irmão, o Botelho, que pintava, né? Jaziel Botelho. Jaziel Botelho, que pintava o quadro, enquanto a gente louvava, e aquela era a adoração da vida dele, e a gente identificava aquilo como uma atitude. Tem os dançarinos que dançam, tudo isso, tudo aquilo que é uma resposta à presença de Deus na nossa vida, isso é verdadeira
adoração. E eu fui compreendendo isso não como um estilo de música, e sim como um estilo de vida. Louvar e adorar a Deus é uma maneira de ser diante de Deus. Você adora quem você conhece, você está respondendo a Deus. Por isso que a adoração, ela tem que ser como Jesus falou, que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Isso é algo que nasceria de dentro para fora. Por isso que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, não pode ser algo de fora para dentro. Por mais que eu queira que vocês louvem e adorem a Deus, tem que ser algo que é genuíno e verdadeiro do coração de cada pessoa. Não pode ser imitação de ninguém, tem que ser algo verdadeiro que sai lá do seu coração. Isso eu fui compreendendo. Esta compreensão me fez escrever sobre isso, me fez ensinar sobre isso. Eu fui entendendo essa resposta a Deus, que não era alguma coisa de alguns momentos, de alguns instantes diante de Deus, era algo que exigia constância, exigia mais tempo do que um simples culto de 1 hora, 1h30, 2 ou 3 horas, ou o dia inteiro, como já participei de culto de dia inteiro. Depois vai todo mundo embora, mas esse todo mundo vai embora é o importante para Deus. Deus quer as pessoas lá no seu habitat, lá na sua casa, lá nos carros, pelo mundo afora, louvando e adorando ao Senhor, porque assim, o adorador, porque Deus procura adoradores? Porque o adorador é alguém que compreendeu quem Deus é e quem Ele é, compreendeu a grandiosidade de Deus, a presença de Deus, a graça do Senhor na nossa vida, no seu coração. É alguém que que abriu a sua vida, abriu espaço para Deus, Deus invadiu a sua vida, ele é uma nova criatura, agora ele entende a presença de Deus, tem a ver com o entendimento que nós temos da presença de Deus na nossa vida, que Deus não está fora, Deus está dentro, Deus habita. Não sabeis, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós. Esse habita em vós, ele é crucial para esse entendimento, que Deus não está fora, não é uma peça de roupa que você tira em qualquer hora, não. Onde você está, ali existe um adorador, ali alguém tem que ver em você uma pessoa que conhece e reconhece a Deus e responde a Deus através da sua vida. Adoração, então, tem essa constância, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com os momentos, nós vamos falar mais tarde, com os momentos lindos da vida, com os brilhos da vida, mas tem a ver também com os momentos escuros. Então essa compreensão de que Deus está sempre com você, Deus está em você, em qualquer hora, em qualquer momento, isso é o que gera o verdadeiro adorador, e mais do que isso, e gera a verdadeira adoração. É interessante a gente ouvir esse estilo de vida, né, do adorador, mas não há dúvidas de que o canal que Deus preparou para você compartilhar esse conceito de adoração foi a música, não é? Maravilha. E eu queria mostrar uma foto, que eu acho que é uma foto histórica e você pode falar um pouquinho sobre ela, sobre um parceiro seu aí de ministério, você com ele. É aquela foto mais antiga, meninos. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa aqui que está à sua direita, vocês não conhecem, mas é Asaf Borba, aqui à sua direita, e o Dom. Isso, o Dom. Não é? O Dom, meu querido Dom. Dom é um missionário americano que chegou no Brasil na semana em que eu me converti. Na semana em que eu me converti, o Dom chegou no Brasil, aterrissou em Porto Alegre, e nós nos encontramos 6 meses depois e nunca mais nos separamos. Esse moço, 10 anos mais velho que eu, chegou no Brasil cheio de vida, trouxe todo o seu equipamento, sua mudança, seus 2 filhos naquela época, teve mais 3 filhos no Brasil, e discipulou a minha vida, assim, integral, assim, repartiu comigo tudo, e até hoje reparte. Eu estava com ele no seu aniversário de 68 anos, no fim de semana passado, lá em Iowa, nos Estados Unidos. Semana passada estávamos juntos, e a mesma pessoa maravilhosa, cheia do Espírito Santo, cheia da bênção de Deus, e ele chegou jovem no Brasil para um ministério, e acabou na nossa igreja, e excelente músico, pianista, né? E ele me convidou, olha, eu preciso aprender esses cânticos, você não quer ir na terça-feira na minha casa? Eu comecei a ir toda terça-feira, pegava a minha bicicleta, lá tinha um violão, tinha um piano, e a gente sentava junto para cantar. Daí a gente sentava junto e pegávamos os cânticos da igreja e sempre compunhamos um. E começamos, e a única referência que a gente tinha comum era a Bíblia.
e nós começamos a compor o livro dos Salmos juntos. Foi quando nasceu o cântico congregacional na igreja brasileira. Eu gostaria de apenas interromper isso, porque esse fato é extremamente importante para as pessoas que são mais recentes na igreja evangélica. Até a década de 70, a música evangélica brasileira eram os hinos, alguns cânticos, como o Santo Espírito, que o Asaf se referiu aqui, e algumas músicas assim em que se tinha quartetos, né? Um grupo que trouxe esse tipo de música dos Estados Unidos foi a Palavra da Vida. Daí em seguida veio os Vencedores, e daí surgiu um grupo de jovens em São Paulo chamado Jovens em Cristo e Jovens da Verdade, que talvez pela não habilidade musical, eles faziam músicas mais simples, no sentido de evangelizar as pessoas. Daí nasceram duas músicas que se tornaram assim muito cantadas nas igrejas evangélicas, que era Não Vou Ficar Sozinho e Eu Tenho Uma Nova Vida. Eram essas duas músicas. Quando, a partir de uma certa altura, no finalzinho da década de 70, então foi quando começou a surgir no Brasil, através da vida do ministério do Asaf, essa música congregacional de adoração que veio para a igreja brasileira. Eu queria apenas esclarecer isso, porque eu entendo que isso é significativo, uma mudança na dinâmica da música na igreja evangélica brasileira, e Deus usou a vida do Asaf para contribuir grandemente para isso. Então, a partir daí, vieram outros irmãos e começaram a vir. Essa é a primeira questão. A segunda é que até ali a gente cantava conceitos teológicos e bíblicos nos hinos, mas não cantávamos as músicas com a letra bíblica, como começou a acontecer, como o Asaf explicou agora há pouco. Então, acho isso fundamental e importante que a gente registre aqui. É claro que, pelo que a gente conhece do Asaf, a gente sabe que ele tem uma atitude sempre muito amorosa e carinhosa com tudo isso, e não busca a glória dele, mas eu acho que é importante a gente esclarecer a todos sobre isso. Então, isso nasceu dessa maneira. Um americano que não sabia falar português e um brasileiro que não sabia falar inglês, a gente tinha que se reunir para ensinar os cantos, que ele se tornou o tecladista daquele culto de renovação que tinha na igreja metodista, e eu já tocava o violão, então a gente se reunia para ele aprender as músicas. Mas sempre a gente compunha um cântico, todas as terças-feiras. Você se lembra qual foi o primeiro? Sim, o primeiro foi: celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu. Celebraremos com júbilo a tua vitória, em o nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Esse foi o primeiro, o salmo. Daí a gente pegava outro salmo, louvai, o menor salmo da Bíblia, 117, louvai ao Senhor, vós todas as nações, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Então essa música de adoração simplesmente começou a transbordar de dentro de nós. Eu e aquele americano não nos conhecíamos, mas tínhamos alguma coisa que se tornou absolutamente forte e poderoso na nossa vida,
que era pegar a palavra de Deus e trazer músicas. E aquilo foi brotando que nem um chafariz. Na nossa vida sempre tínhamos um cântico novo, um salmo novo, um trecho da palavra de Deus, um entendimento. O pastor pregando lá falava Efésios 1:4, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. Na terça-feira a gente pegava o texto, saía o cântico novo. Tudo bem, eu acho que eu preciso intervir agora. Pode? Por uma questão pessoal e um testemunho pessoal. Eu fui, até os 11 anos, eu participei da vida da igreja. Depois, como Asaf, né, deixamos a igreja, começamos a viver de uma outra forma. Depois eu conheci ao Senhor pela graça dele, e fui voltando para a igreja, estudei, fui para o seminário, mas eu sempre tinha uma certa dificuldade com a igreja, justamente por causa daquela rigidez da igreja, aquela religiosidade. E eu sofria muito no sentido de conviver com a igreja, ainda quando eu já era pastor. E eu, então, em 1983, o conselho da primeira igreja, então, resolveu me convidar para eu vir para Maringá, e eu cheguei aqui em janeiro de 83. E aí comecei a conhecer a cidade, né? Comecei a andar, ir nos lugares, e num determinado dia, aí por volta do mês de outubro, eu fui no centro bíblico, e tinha uma liquidação, ali uma caixa de papelão, com vários CDs em liquidação. Eu me lembro até hoje, eu não lembro qual era a moeda, mas eu me lembro que você levava 2 CDs e pagava R$5, né, ou se fosse hoje, né? Eu não sei se era Cruzeiro velho, nem lembro mais. Aí eram 2 CDs enormes. Bolachão, né? Bolachão. 2 LPs. LP, é isso mesmo. Tem gente que não sabe o que é isso aqui. No nosso Aí meio. um deles foi o Celebraremos com Júbilo. E eu peguei aquilo, levei para casa, era um sábado à tarde, e eu deitei-me ali, chegando aqui numa igreja nova, com ainda muito jovem, com muitas responsabilidades. Eu tinha 28 anos, um filho recém-nascido. A minha esposa nunca havia mudado da cidade dela, morando aqui sozinha. Ela vem de uma família de 13 irmãos. Então, vocês imaginem o que isso significava para ela. E eu, assim, meio confuso, meio entristecido, coloquei e comecei a ouvir esse LP. E a certa altura, apareceu uma música que dizia assim: eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria da minha vida sem o corpo de Cristo. E aquela música entrou assim no meu coração, como se Deus estivesse assim, não estivesse, mas Ele estava, né, ganhando o meu coração para que eu aprendesse a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, com todas as dificuldades dela, com todas as rugas que ela tem, com todos os seus defeitos. E aquilo foi uma revolução na minha vida. Eu saí dali e havia no meu coração um propósito, então, de amar a igreja. E eu comecei a avaliar a igreja, a anotar as percepções que eu tinha da igreja, e comecei, então, a pregar sobre o significado da igreja. E foram 12 mensagens que o Senhor colocou no meu coração, de como Jesus agia, e então eu entendi que aquilo deveria ser feito como nós deveríamos agir enquanto igreja: amor, compaixão, compreensão, cuidado, paixão pelo Senhor e pelas pessoas que Deus coloca ao nosso redor na nossa vida. Porque, de fato, independente de ser pastor ou não, eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs,
como muitos de vocês que estão aqui, com quem eu tenho um longo convívio, de 40 anos, e eu tenho visto na vida de muitos de vocês, o que Deus tem feito, e essa igreja, ela não vai se separar mais. Um dia haverá uma reunião muito maior do que essa, muito mais bela, muito mais bonita, e nós vamos estar juntos, porque somos filhos e filhas de Deus. Eu não sei o que seria. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem a igreja de Cristo que está presente e viva ao meu redor. A comunhão, a oração que nos unem ao Senhor, trazem-me alegria e mais vontade de viver. E se a cada dia deste amor nos unimos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar, e que muitos como eu assim possam cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Falando ainda um pouquinho sobre música, né, e esse conceito na vida da igreja e até fora da igreja hoje, Asaf, a gente tem visto algumas distorções a respeito do uso da música cristã nos dias de hoje na nossa sociedade. Pessoas que se aproveitam do tema, se aproveitam da popularidade ou do momento em alta desse tema musical. A indústria, né, musical. Isso, a tal da indústria, do mercado, e até conversando você falou assim, olha, os trabalhadores continuam sendo poucos, até menos do que havia antes. E talvez para a gente entender um pouquinho isso, ao mesmo tempo, você recentemente participou de uma homenagem, você foi homenageado no Troféu Talentos, se não me engano foi no ano passado ou no ano retrasado, alguns anos atrás. 5 anos. 5 anos. E sempre existe aquela discussão, né? O Troféu Talento, por quem que ele é promovido, o que isso acontece, o que é gerado em torno disso, o ambiente que se cria, né? A respeito disso. Então, como é que é essa relação hoje a respeito dessa parte artística que sobressalta a questão da essência da música na vida da igreja? E, enfim. Bem, a essência é tudo isso que eu falei: comunhão, igreja, inspiração, coisa que acontece, sai um cântico, aquilo cura as pessoas, abençoa vidas. Isso é a essência do louvor, é a minha resposta a Deus, como você falou na pergunta anterior, é o instrumento que Deus me deu para responder. Essa vida de adoração, em mim, ela é música. Qualquer coisa que eu compreenda. Um dia eu estava aqui nas Cataratas do Iguaçu, no último encontro da Vinde que eu participei, eu fui lá para a beira da catarata, e eu vi as cataratas caindo, e comecei, graça, superabundante, isso é superabundante, comecei a louvar a Deus, aquilo me inspirou, um cântico novo. Então, minha resposta sempre teve a ver com música. Eu nunca quero perder isso diante de Deus, eu quero continuar respondendo a Deus, ouvindo o cântico de Deus no meu coração, no meu espírito, o que Deus está cantando, o que o céu está cantando, eu quero ser esse instrumento. O que aconteceu com esse processo, com as diversas pessoas, composições, com música como um todo, ela deixou de ser esse instrumento de inspiração
geral da vida da igreja para ser um produto. E ao se tornar produto, ela gera lucro, ela foi se tornando suscetível, mesma coisa que uma lata de milho, ela está debaixo de regras para vender aquele milho. A música também foi se tornando um produto debaixo de regras, de direito autoral. Eu nunca cobrei direito autoral. Azaf, quero gravar tua música. Grava, irmão, grava. Tem gente que gravou, eu nunca fiquei nem sabendo. Tem gente que já pôs autor desconhecido e também não tenho nenhuma mágoa. Porque, irmãos, a música de Deus é isso. É igual a palavra de Deus, a gente prega, ganha, somos pastores, pregamos a Bíblia. Ninguém está ganhando direito autoral pelo que foi escrito. Eu quero que a minha música seja eternamente assim. E eu cedo para todo mundo. Pode ser para o padre, para o espírita, para qualquer pessoa que queira usar a música do Azaf. Eu cedo sem nenhum constrangimento, porque eu sei que a fonte é pura, a água é pura, e quem dela beber não terá sede, vai ter algo puro na sua vida. Eu já cantei no meio de muçulmano, no meio de drogado, no meio de cubano, no meio de ateu, na cortina de ferro, em qualquer lugar, no meio dos católicos, com alegria. Não importa, a música que Deus me deu é para ela chegar a toda criatura. Inclusive, toda criatura, to every creature, tem um selinho no nosso disco, que é TEC, quer dizer to every creature, que é o nome da missão do Donald, quando ele foi enviado para o Brasil. Então, é para toda criatura. Então, a música, ela deixou de ser esse negócio que nasce na igreja, no coração de um cara inspirado, de uma moça inspirada por Deus, e se torna um produto. Daí tem que ter direito autoral, documentação, torna CD, vai para o Spotify, vai para o iTunes, e um monte de gente intermediário que começa a ganhar com isso. Antes, né, até um tempo atrás, nós da Life, que era o meu ministério, e até depois, há 6 anos que eu estou com uma gravadora grande, que distribui, ela não produz, a Som Livre só distribui o meu material. Nós ganhávamos muito mais. Hoje a música se tornou um produto que é quase de graça. Pelo mundo afora você paga R$15 e ouve o mês inteiro de Spotify, né? E o que eu ganho de direito toda vez que a minha música toca no Spotify? 0,00025, e assim, toca quase 20 mil vezes, e esse produto também, para nós que teve a inspiração, que trouxe aquilo, gravou, produziu, quase não ganha mais nada, irmãos. Esse produto é um produto que está ficando um produto de consumo, quase como ar, porque estão tirando o direito de quem tem direito. É uma das grandes injustiças do mercado atual, a maneira que a música está pagando mal, quem produz e quem compôs. Para mim, não me influencia demais isso, mas quem vivia disso, de sair com CD e vender o CD, e vender isso e vender aquilo, o produto, quem dependia do produto debaixo do braço, essas pessoas estão passando muito mal mesmo, porque esse mercado, ele está falindo, o CD está morrendo. Aproveitem amanhã para comprar o seu CD aqui do Azaf, porque antes que ele morra. Antes que ele morra de vez. Então, Rodolfo, esta mudança de ser algo de inspiração e edificação para se tornar um produto, o que aconteceu no meio de tudo isso? Corrupção, corrompeu o coração, veio a glória, veio a visibilidade. Então, teve um ano da minha vida, o ano que eu mais vendi disco, eu vendi 100 mil cópias. Quando não se vendia isso, né? No meu auge do sucesso, eu vendi 100 mil cópias, irmãos. Isso era muito disco, era caixas e caixas de cassete, de CD, de LP que saíam da Life pelo Brasil afora. E aquilo trazia recurso, aquilo trazia visibilidade, aquilo enchia a agenda, e tudo aquilo se tornou, na minha vida, né, uma atração, uma coisa forte, algo que facilmente, em que eu fui protegido dos perigos por uma razão só: eu sempre tive pastoreio, nunca andei sozinho, tive um discipulador, meus 2 pastores, aquele pastorzinho lá que me ganhou para Jesus, ele cuida até hoje da minha vida, junto com seu companheiro Moisés Cavaleiro de Moraes, 2 pastores que hoje têm 88 e 89 anos, eles me pastorearam desde o início da minha vida. A primeira vez que eu pisei o pé aqui em Maringá foi com esses homens, e eles ainda estão lá na porta onde eles vivem, que é o mesmo prédio que eu vivo, me esperando chegar para me dar um abraço, e eu não saio de lá sem a bênção desses 2
queridos pastores que até hoje pastoreiam a minha vida. Então isso foi uma proteção. Sempre que a crista cresceu demais, irmãos, sempre tinha alguém para dar uma paulada. Eu lembro quando saiu um comercial meu na Rede Globo, apareceu no Jornal Nacional, o Brasil todo viu. Daí chegou nos ouvidos dos meus pastores, eles me chamaram, disseram que te viram na televisão, eu tive que explicar tudo o que tinha acontecido. Não, eles estão distribuindo meu trabalho assim, e assim, mas você não se glorie por isso. E sempre aquela preocupação, aquele cuidado, né, de não ter glória, de não encher o coração, de continuar humilde, corrigido, de chegar no culto, eu com toda euforia, e aqueles homens, teu violão está muito alto e você está gritando no meio do louvor. Chegavam, né? E eu era o hit, né? O cara. Você vai arrumar problema pra Viu, gente gente? aqui falando essas Viu, coisas. gente? Acontece com o Azaf também isso, viu, gente? Acontece com o Azaf. E eles chegavam, mandavam baixar o violão e cantar mais baixo, e assim por diante. Não grita, meu filho, não grita. Quando eu me empolgava, né, para pregar, falar uma mensagem. Irmãos, eu fui cuidado por esses irmãos, por esses pastores. Isso me protegeu. Toda vez que o inimigo tentava roubar os meus tesouros, esses dois pastores, porque o Donald foi embora, mas o Donald também me controlava de longe. Ele nunca me deixou viver de venda de disco, o Donald, nunca. Ele disse, dependa do Senhor, dependa do altar de Deus. E nunca cobrei cachê, me ensinaram meus pais espirituais, nunca cobrar cachê, viver da oferta do Senhor, que Deus manda através do altar. Eu vivo do altar, irmãos. Depois, obviamente, né, que as leis foram mudando, eu fui recebendo direitos autorais, depois vieram os livros, e Deus foi também abençoando por essas fontes, mas sem perder a essência. Para mim, a coisa linda de Deus ainda, meus irmãos, é sentar diante do Senhor e diante da igreja e poder louvar e cantar e contar a história e glorificar o Senhor e ouvir os meus irmãos e manter os meus amigos, a comunhão com as igrejas. Eu tenho aqui amigos, né, irmãos que me conheceram como menino, as primeiras vezes que eu vim, tem outros, né, que são meus irmãos, amigos desta cidade, e eu louvo ao Senhor por não ter perdido esta alegria do corpo de Cristo. Isso me protegeu. Então a música, ela se transformou demais. Ela se transformou, por quê? Porque ela tinha que ter estilo, ela tinha que agradar, ela tinha que estar dentro da modernidade. Por quê? Porque é um produto, e muita coisa, né, da simplicidade da música foi roubada, e roubando da música, a inspiração também foi roubada, porque ela se tornou mais técnica, mais popular, ela tinha que ter segmentos. Então, eu tinha o gospel, tinha a adoração, tinha o pop, tinha o brega, tinha o sapatinho de fogo, o sertanejo, pentecostal. Então a música gospel não era mais uma inspiração, ela tinha que estar dentro de um segmento e de um mercado. Eu sempre me rebelei contra isso, sempre fui na contramão. Fala. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Azaf nesse assunto que a gente está conversando sobre música, adoração? Boa noite. Boa noite, querido. Azaf, meu nome é Fábio. Fábio. Azaf, eu estava vendo aqui no início do culto, você cantou duas músicas que não precisava nem da transparência, e eu senti que toda a igreja cantou junto com você. E hoje, com essa pós-modernidade, até com os grupos que surgem a cada momento, a gente vê que as igrejas poucos cantam músicas que a igreja conhece. Eu queria saber a sua opinião sobre os grupos de louvor, as músicas escolhidas, porque eu vejo que às vezes a igreja fica em pé, fica lendo a partitura, mas não canta, não louva, porque cada domingo são músicas novas, músicas que não tem aquela... Que a igreja vai criança, jovem, adolescente, idosos. Eu estou na parte já dos idosos. E eu queria saber, porque às vezes músicas suas, Ademar de Campos, João Alexandre, às vezes a gente não precisa nem de transparência para cantar. Eu queria saber a sua opinião para os grupos de louvor, o que você tem a dizer sobre isso. Você tem que dosar, como que é? Sem criticar as novas músicas, nem os novos músicos, os novos talentos, mas hoje é muito difícil fazer como a música Jesus em Tua Presença, né? Que em qualquer lugar canta, o único do Bené Gomes, todo mundo canta. Para uma música ser nacional, pouca gente entende como que essas músicas se tornaram nacionais, sem rádio. Irmãos,
é de igreja em igreja, pelo Brasil afora, de ônibus, andando sem ganhar nada, sem vender disco, só louvando ao Senhor e ministrando a palavra de Deus, incansavelmente, por quase 20 anos da minha vida, pegando a aviação Nordeste, vindo para Maringá, vindo para Apucarana, vindo para Campo Mourão, para Cianorte, para Bandeirantes, todo esse, para Gonhoerê, Maria Helena e todos, Umuarama e assim por diante, todo esse norte do Paraná. Irmãos, foram décadas da minha vida andando pelo Brasil afora, depois recém-casado na minha combizinha, com a Rosana, indo de cidade em cidade, de vila em vila, depois chegando no Nordeste, Porto Alegre, por todas as cidades do Brasil, até Fortaleza, até Rio Grande do Norte, parando nas cidadezinhas, nas capitais, nas congregações, culto na praça, e cantando as minhas músicas. Então, isso começou, de alguma forma, esse ir e estar com a igreja, foi o que deu popularidade, e eu sei que esse foi o caminho também do meu querido Ademar de Campos e do Bené Gomes. A gente ia em tudo quanto é lugar, encontro de todos os tamanhos, encontros em tudo quanto é parte desse país, nós dois, durante a década, final de 70 e década de 80, e também 90 a gente participava. Então era muita caminhada, era muito andar, não tinha rádio, e mesmo com rádio hoje, as músicas não fazem o que as nossas fizeram, não fazem, pouca coisa fez, mas tem a ver com esse estar presente na igreja. O que aconteceu? Aumentou demais o número de pessoas fazendo música e que não conseguem mais ser assimiladas pela igreja. Então o grupo de louvor gosta de alguém, gosta de um estilo, gosta de um sucesso, e assim, mas a igreja não assimila isso. A minha experiência como líder de louvor, porque todo fim de semana eu estou numa igreja diferente, tem um grupo de músicas, e eu acho que isso é uma chave para os líderes de louvor, que você sabe que a sua congregação canta e que ela se identifica com ela. Nunca deve tirar essas músicas do repertório. Eu não tiro infinitamente mais, Jesus em tua presença, único. Gosto do nosso General é Cristo, do querido Ademar, e as músicas da minha época, da minha geração, eu não as tiro. Tenho músicas novas, né? Coroa em vez de cinza, óleo de alegria, que já tem uns 10 anos. Mas tem música novinha, que eu podia cantar, a música que eu compus aqui em Maringá, na última vez que vim, aqui com o querido Edson e o irmão Antônio da Reco, estava lá hospedado e Deus me deu um cântico na casa deles. Então, não para a inspiração, mas quando eu chego aqui com vocês, uma congregação, eu tenho que edificar os meus irmãos. Então eu pego Jesus em tua presença, que é uma música que você e eu temos identidade, e a gente canta a único. Então tem que buscar esse repertório desta nova safra de hinos, que são verdadeiros hinos. Então os hinos têm história. Os hinos dos nossos hinários evangélicos tradicionais, eles têm 150, 200, alguns 300 ou 400 anos. Né? Lá da Reforma, a gente ainda canta hoje. Por quê? Porque eles marcaram uma época da vida da igreja. Esta revolução de adoração também marcou uma época. Foi uma transformação na hinologia, no culto, na maneira de se expressar. Então esses cânticos eles devem ser preservados, porque eles marcaram uma época. Eu, no meu ministério pessoal, eu preservo, assim como o Ademar também preserva para a vida da igreja, porque é o cântico que, como você falou, não precisa de transparência, porque eles geraram uma identidade. Então os ministros de louvor, eles devem identificar esses tesouros e não se deixarem perder esses tesouros, porque a igreja tem com eles identidade. Culto, pegue vários tesouros, vai cantar 5 músicas, pegue 4 músicas que você sabe que a igreja tem identidade espiritual com elas, pegue um hino, 3 cânticos de louvor e adoração que você sabe que a igreja conhece e pode se expressar a Deus, e pegue um cântico novo, que você vai ensinando, gasta um cântico novo, ele precisa de 5 reuniões para ser assimilado pela igreja. Presta atenção, mais do que um mês para ele ser aprendido verdadeiramente pela igreja, um cântico novo precisa. Então esta sabedoria de preservar as coisas diante de Deus é o que precisa no que diz respeito ao louvor e adoração. Muito interessante o que você está falando, porque também tem tudo a ver com o tema desse nosso terceiro bloco, que é a igreja. O que você está dizendo é que quem tem a responsabilidade de ministrar as canções
na verdade, ele está ajudando a igreja a ter comunhão, né? A ter um momento de comunhão como igreja. É uma né? responsabilidade que nós temos como líderes de louvor. Exatamente. Então, pensando um pouquinho mais sobre a questão da igreja, né? Que o pastor Naaman já deu o seu testemunho para a gente também aqui, né? Queria que você cantasse uma canção junto com a igreja e depois a gente faz mais alguma pergunta. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. E quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas veletem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pastor Azaf, quando a gente fala sobre igreja, muitas vezes a gente lembra primeiro da instituição igreja, né? A gente lembra do nome da denominação, a gente lembra do prédio e tudo mais, mas poucas vezes a gente lembra que igreja, na verdade, são famílias juntas, né? Famílias juntas. A gente quer aproveitar, será que tem a foto da família do pastor Azaf? Não sei se vai dar para mostrar aí, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho nessa perspectiva. Igreja é uma união de famílias que louvam a Deus. Olha aqui, ó. Aurora, aqui embaixo. Aurora, 26. André, 20. Toca violino. Rosana, não interessa a idade. Se ela fica sabendo que eu fico falando a idade dela por aí, que é só 55 anos, ela fica brava. A igreja começa na família. 34 anos casados. Primeira, começa pelo conceito do que é a igreja. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o entendimento que eu tenho, o que é a igreja. É uma família de muitos filhos semelhantes a Cristo. Aqui fala de como é a estrutura da igreja. Isso é uma estrutura familiar. Ela, antes de ser uma organização, antes de ser um grande clube, um grande lugar de ajuntamento, Deus a escreveu, está no DNA da igreja ser família. E eu louvo a Deus porque onde eu cheguei, eu tinha todos os paradigmas errados
e eu cheguei em um lugar que estava tendo esta revelação de Deus, uma família, um corpo, uma gente junta, irmãos e irmãs, da onde surgiram esses cânticos. Eu não sei o que seria minha vida sem irmãos e irmãs, aquilo era uma irmandade, um lugar de irmãos. Então a gente não pode perder isso. Meu entendimento de igreja é família. Então, irmãos, isso é cada família, isso vai para cada família que tem uma maneira muito, muito peculiar de viver, semelhante a Jesus. Viver. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esta verdade enche o nosso coração, porque fala desse propósito de Deus, de Jesus ser o primogênito, então, ele ser o nosso modelo. Então, essa família é qualificada na pessoa de Jesus, e é a maneira que Deus quer que a gente viva como Jesus. É ser igual a Jesus. Esse é o objetivo da minha vida, ser semelhante a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Gente semelhante a Cristo Jesus, da maneira que vive, em tudo que faz, tanto no secreto quanto no público, ser semelhantes a Jesus. Isso guardou, isso protegeu também a minha vida, esse objetivo. Eu sabia que ser semelhante a Jesus era o que Deus queria da minha vida e da minha casa. Rosane e eu, quando nos casamos, nós sabíamos do propósito eterno de Deus. A Aurora é uma menina especial, mas pergunta para a Aurora qual é o propósito de Deus para a vida dela. Ela sabe direitinho, ser semelhante a Jesus, e tudo na nossa vida, na nossa casa. O André, como adolescente, nas suas crises, sempre a gente terminava perguntando: isso é semelhante a Jesus, meu filho? Isso é ser parecido com Jesus, essa atitude? Então, isso balizou a minha vida, o meu ministério, o que eu prego, o que eu canto. Então, igreja para mim, meu irmão, começa com esta definição. O que é a igreja? É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Podem me cobrar isso, irmãos, nas minhas atitudes, tanto presente quanto nos meus rastros. Alguma coisa na minha vida tem que mostrar que eu sou um homem semelhante a Jesus. Isso traz longevidade, porque você tem o exemplo de Cristo, então você segue os passos de Cristo, e ao mesmo tempo você deixa marcas que outros podem seguir, porque você está sendo parecido com Jesus. Então, este conceito, essa definição, está dentro do meu coração, é a maneira que eu vivo e que eu vivi a minha vida e o meu ministério. Igreja é família, é gente que se ama ardentemente, é lugar de paz, de comunhão, de perdão, de restauração extrema. A igreja não pode ser um lugar de explosão, de divisão, de carnalidade, não. Nosso padrão diante de Deus é ser semelhantes a Jesus. Não importa quem você seja, o pastor, o reverendo, o líder de louvor, tem 40 anos de ministério, ou um mês de vida cristã, o padrão para nós é o mesmo, sermos semelhantes a Jesus. Isso define a minha vida e o meu entendimento do que é a igreja. A gente pode associar essa característica do ser semelhantes a Jesus, e essa família de semelhantes a Jesus, porque isso nos ajuda a lidar com os momentos mais angustiantes da nossa vida, né? Nos ajuda a lidar com o tema do sofrimento, o fato de nós sermos igreja e juntos buscarmos ser semelhantes a Jesus. E talvez, quem sabe, a gente possa trabalhar um pouco junto esses dois temas que nós estamos propondo, né? A respeito do ser igreja e como a igreja nos ajuda a lidar com um ambiente de sofrimento em que todos nós somos submetidos por conta da própria existência humana, do pecado e tudo mais, né? Bem, sendo gente, vai sofrer. Esse negócio de que crente é sombra e água fresca, não existe, irmãos. Por isso, dentro da base, antes de falar sobre quando passa pelo sofrimento, o que a gente recebe na igreja? Primeiro, recebe segurança. O que faltava na minha vida era segurança, irmãos. E aquele lugar que eu conheci, o que aqueles jovens me deram, foi um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar onde eu podia estar. A igreja tem que ser isso para nós, para os nossos filhos. Esses dias o meu filho André, e faz pouco tempo, ele já tem 20 anos, mas né, eu levei ele para um culto cedo, vamos meu filho, ele toca violino e bonito, uma coisa linda, né? Preenche, faz parte da banda. E eu levei ele para o culto e ele estava ali no violino, eu comecei a pregação, de repente cito o André,
e estava o André ali com o violino na mão, no maior ronco, meus irmãos. Pegou o ronco e eu já ia dar uma carapichada nele, mas o Espírito Santo disse, não, ele está dormindo no altar. Porque o altar para ele é um lugar de segurança, onde ele pode dormir, onde ele pode, um dia ele vai acordar e não vai dormir, mas deixa ele dormir no altar, deixa os nossos filhos dormir no altar. Aqui é um lugar de segurança, a igreja tem que ser um lugar de segurança. Ontem, viu? Então é um lugar de segurança. Tinha um cara bêbado que ele ia no culto e eu sabia que ele só vinha para pegar no ronco. Ali era um lugar de segurança. Um lugar de segurança. A igreja, irmãos, é um lugar de segurança. Então, entendermos isso na nossa vida, é um lugar, e nós não podemos tirar isso. A família é um lugar de segurança, você corre para casa, é o teu lugar de segurança, e a igreja é isso também. Segundo, é um lugar de direcionamento. A igreja é um lugar onde nós somos orientados, né, por passo, qual é o alvo, qual é o rumo. Jesus é o nosso alvo, vamos para lá, pessoal, vamos todos juntos na direção de Cristo, para sermos iguais a Jesus. Nós temos uma direção clara. Terceiro, nós temos a força do Senhor, nós somos fortalecidos por Deus, aqui juntos, quando estamos juntos como igreja, e a igreja também é um lugar onde nós descobrimos a sabedoria de Deus, onde nos é revelado a graça do Senhor, e podemos, sabedoria não é conhecimento, é aprender a gerir a vida nas pequeninas coisas. Isso também a gente recebe na vida da igreja. E a segunda parte? O sofrimento. O sofrimento. Uma pessoa que recebe esses ingredientes na sua vida, ele é preparado para as adversidades. E o mundo é cheio de adversidades. Eu contei uma do infinitamente mais, mas poderia contar outra também do não há lugar melhor com tamanha paz. No ano de 1996, Rosana estava grávida do André. E eu fui ministrar em Cuba. E estava em Cuba, quando tive a notícia de que Rosana foi assaltada, baleada por um assaltante. Estava numa UTI entre a vida e a morte, não sabia quem iam salvar, se era a Rosana ou o André, que era o menino, e ela estava entrando em agonia, mas conseguiram salvar, e os dois foram salvos, graças a Deus. Mas foi um tempo de muita luta, irmãos, muita acusação do diabo, muita incerteza, mas a segurança do corpo, a orientação clara. Nós sabíamos que estávamos ali inseridos num corpo, a igreja nos cercou. Tinha dia que tinha 60 pessoas no quarto da Rosana, no hospital, que eles trancavam a porta, não deixavam mais entrar, porque era o corpo ali, protegendo, ajudando, sustentando. Era a igreja, lugar de segurança, lugar de força, lugar de... A igreja, quando você passa por uma luta sozinho é uma coisa, quando passa junto com a igreja, com o corpo de Cristo é outra, totalmente diferente. Nós temos uma filha especial. Ter um filho especial no mundo, solto, jogado, é uma coisa, na igreja é outra coisa, nós temos o meu guitarrista aqui, sempre meu companheirinho querido, e outros, né, que Deus tem mandado. É um lugar de força, de sabedoria, de orientação, de dádiva do Senhor que nos guia. A igreja é esse lugar maravilhoso. Na hora da adversidade, o inimigo não pode contra você quando você está dentro do corpo, o corpo sustenta você. Por isso, irmãos, a igreja é o único lugar deste mundo que não te protege da adversidade, mas te ajuda a passar por ela. Deus não impede as nossas lágrimas, mas Ele enxuga todas elas. E a maneira que Deus enxuga as lágrimas é através do corpo, de um ombro amigo, de uma pessoa que você ama, dos seus irmãos, dos seus pastores, dos seus amigos, das irmãos e irmãs, como a gente cantou. Para mim isso é a igreja, é um lugar de conforto, de consolo, é onde está o agente de Deus na vida de cada um de vocês. Tem um agente chamado Consolador, viu? Para quem passa adversidade, às vezes só um abraço. Eu há poucos dias atrás fui na igreja de um pastor, que ele conta isso, que ele foi evangelizado, não teve nenhuma palavra. Ele costumava ir numa determinada reunião de crente, e ele entrava lá e saía de qualquer maneira, gostava de ouvir a palavra, mas não era crente.
Mas um dia ele entrou lá e entrou mal, e alguém veio e deu um abraço, e ele disse: aquele abraço me trouxe para perto de Deus. Eu não sei o nome da pessoa, mas eu lembro até hoje do abraço. Isso é, irmãos, isso é a igreja na hora da adversidade. Quando você tiver vontade de abraçar alguém, abrace, abençoe, ministre a graça e o amor de Deus. Também queremos abrir agora o espaço. Eu vou cantar sim. nos braços do meu pai. Ótimo. No fim desse processo do André, quando o André enfim nasceu, tiraram o André, tiveram que tirar, que tinha estourado a bolsa, né? Daí pegaram, limparam o Andrezinho e colocaram no meu braço, e foi o cântico que Deus me deu. Não há lugar melhor, com tamanha paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços do meu Pai. Canta comigo. São os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Acho que nós temos mais uma pergunta do público. Hoje temos uma família de colombianos e mais uma família de venezuelanos aqui junto com a gente. Olha. Então eu queria perguntar para o Asaf sobre o Asaf missionário, na verdade. Como é que é isso? Bem, eu fui 24 anos líder de louvor na igreja em Porto Alegre, e uma vez chegou um missionário e me fez um convite para ir para Cuba. Primeira vez levando Bíblias e ajudar a igreja em Cuba. Eu fui uma, e fui duas, e fui três, e amei os irmãos em Cuba, amei a igreja em Cuba, e assim comecei a viajar junto com uma equipe de ajuda, de ministração para Cuba, e ajudamos a gravar discos, produzir música em Cuba, e a missão responsável naquela época, a missão Portas Abertas, me levou para outros países, onde eles também trabalhavam, aqui na América Latina, Peru, Colômbia, e depois me levaram para o Oriente Médio, para fazer a mesma coisa, produzir música. A princípio, meu trabalho missionário
começou levando Bíblias, mas depois eu me tornei um produtor para essa missão, produzindo música cristã em diferentes países do bloco comunista e em diferentes países do mundo árabe. E produzi muitos discos, milhares de cópias pelo mundo árabe, de música em árabe, e fui formando vínculos, pessoas, amigos, irmãos, família. Essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus está em todo o mundo, e eu me encaixo facilmente nelas, e comecei a fazer parte daquela família no Oriente Médio, e produzir música para o mundo árabe. Depois comecei a gerar congressos, encontros de louvor e adoração, reunindo toda a cristandade daquela região, e até hoje eu faço. Esse ano estamos fazendo novos congressos no Oriente Médio, estamos, depois que a guerra arrefeceu em alguns lugares, nós vamos continuar essa estratégia de reunir a igreja, e estamos ajudando refugiados, campos de refugiados, crianças, trazendo famílias e assim por diante. É uma amplitude muito grande de um grande projeto missionário, que há anos, mais de 20 anos, eu realizo pelo mundo afora, e ajudando novas igrejas, por exemplo, a igreja que está surgindo na República Tcheca, no bloco comunista. Antes a missão levava Bíblias, agora a gente leva a nós mesmos, e reúne a igreja e fortalece a igreja. Estamos servindo o corpo de Cristo nesses lugares, República Tcheca, Polônia, Rússia, e outras portas, Macedônia, outros lugares que Deus está abrindo, Turquia, Líbano, Síria, Palestina, Egito, Emirados Árabes, Jordânia, aonde o Senhor tem aberto, Iraque, e vamos embora, mundo afora, Nepal, Japão, e são 52 nações onde estamos servindo ao Senhor, com projetos, na maioria desses lugares, temos projetos bem definidos, servindo ao corpo de Cristo. Mas tudo começou com a grande ferramenta chamada música. A gente está chegando ao final, né, da nossa conversa. As perguntas são muitas, mas o tempo é limitado, né? Mas eu queria pedir a liberdade para os meus colegas para fazer uma pergunta para você. Por favor. Que eu acho que ela ajuda a gente muito na nossa caminhada. Algumas décadas atrás, né, a igreja evangélica era formada, pela sua maioria, por pessoas que nasceram na igreja evangélica, né? Era uma igreja pequena, relativamente, né, comparado ao Brasil, mas nós tivemos um crescimento muito grande da igreja nos últimos, 30 anos, talvez, né? E nós temos uma configuração nova na igreja evangélica, que nós temos muitas pessoas que não eram evangélicas, que chegaram à igreja evangélica, né? E vendo você, ouvindo a sua história, você está há mais de 40 anos na caminhada cristã. E eu queria perguntar para você, como manter a fidelidade? Porque você falou da sua conversão, mas você continuou caminhando. Como manter a fidelidade? Bem, tem algumas coisas chaves, uma delas eu já falei, sempre viver perto do corpo de Cristo. Nunca sair para longe da igreja, ou me afastar, ou achar que eu posso viver o ministério junto. Eu sempre estou junto de irmãos. Eu tenho amigos e irmãos assim em todo o mundo. Pessoas, eu acabei de vir 28 dias nos Estados Unidos, não tive um dia sozinho, irmãos. Sempre com gente que eu já tenho vínculo há anos, como o Donald, 42 anos, uma semana com a igreja do Donald lá em Iowa, lugar frio, longe de tudo, mas estou lá com a igreja, protegido, guardado. Essa proteção espiritual, esse cuidado, se deixar ser pastoreado, amado e viver dentro da igreja, irmãos, é uma grande chave. Outra, você falou, a fidelidade é dizer: Senhor, Tu és um Deus fiel, eu quero ser fiel em tudo, em todos os meus relacionamentos. Eu quero ser fiel aos meus amigos, aqueles irmãozinhos, as pessoas que começaram comigo. Uma daquelas jovens, lá daquele grupinho de 8 jovens, é a gerente da Life há mais de 30 anos, né? São meus amigos, as pessoas que trabalham comigo. Um jovem que começou tocando comigo, ainda toca comigo. Essa fidelidade de relacionamentos. A esposa com quem casei, quando muito jovem, eu tinha 20, ela 21 e eu 24, mas somos amigos desde os primeiros dias da minha vida cristã, desde o dia 1º de janeiro de 1975, o dia que eu conheci minha esposa, e nós somos casados há 35 anos. Essa fidelidade
de casamento, fidelidade da vida familiar com os filhos. Nunca deixei meus irmãos para trás, eu fui lá buscá-los no mundo e trouxe, todos servem ao Senhor hoje, glória ao Senhor Jesus. Não deixei meu pai se perder, voltei dos Estados Unidos para onde eu tinha ido, para seguir minha vida, meu sonho. Meu pai adoeceu, eu voltei para resgatar, para ajudar a família naquela hora de enfermidade. Então querer ser fiel em tudo, principalmente no que diz respeito a relacionamentos, a amizade, a amor, a igreja, onde eu me converti com aqueles irmãos, com os mesmos pastores, ainda somos fiéis, amigos, aliançados. Um dia, vivendo juntos, vamos construir o prédio junto, construímos o edifício juntos, onde moramos, os 7 pastores ali juntos, aliançados, tendo tudo em comum, cuidando uns dos outros. Isso, irmão, essa vida de corpo, ela trouxe, ela gerou esse Asaf para 40, e se Deus quiser, mais 40, né, de caminhada, viu? Essa vida de corpo, de amor, de amizade, de vínculos, de juntas, de ligamentos, no corpo de Cristo. Para mim, esta é a chave e a resposta à sua pergunta. Pastor Amã. Nós estamos encerrando, nós já temos mais de 1h45 que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito. Nós somos edificados, tratados, abençoados. Nós queremos agradecer a vocês todos que vieram aqui. Queremos agradecer ao nosso irmão Asaf, ao Lissander, ao Rodolfo, aos nossos músicos, às pessoas que trabalharam por trás, ao nosso irmão Eric, aos nossos amigos lá da Unicesumar, os câmeras e que estão aqui, a nossa gratidão a vocês todos. Esse programa, ele vai ser repetido pela TV Unicesumar nos próximos dias, e vocês terão a oportunidade de rever, então, e nós agradecemos mais uma vez a sua presença, por você estar aqui conosco. Nós gostaríamos, então, de encerrar com as últimas palavras do Asaf e com uma canção. E para isso, nós vamos convidar vocês todos se vocês tiverem liberdade, ficarem em pé e vocês darem as mãos uns para os outros e cantarmos uma música conforme aquilo que Deus colocar no coração do Asaf. Essa é uma música que eu gosto muito, do início do meu ministério, que diz: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, não se fecharão, para sempre hei de te louvar.
Meus lábios não se fecharão, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meus lábios não se fecharão, não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Glória, amém. Pastor Azaf, muito obrigado pela sua presença. Queremos lembrar aos nossos irmãos que amanhã também teremos programação às 10 da manhã. Às 10 da manhã, às 19h30, vocês são todos convidados. O Azaf vai estar conosco, vai ministrar a palavra e o louvor também. Tudo. Né? Nossa gratidão a você. Poderíamos pedir para ele orar por nós, pela igreja? Amém. E Aleluia. Obrigado, Senhor, pela família de muitos filhos iguais a Jesus aqui Amém. reunida, Senhor. Amém, Senhor. Todos nós fazemos parte dessa maravilhosa família que Tu amas. Amém. Que possamos viver isso intensamente, Senhor, Amém, Senhor. porque isso traz vida ao corpo. Possamos ser corpo, família de Deus, um lugar de bênção, um lugar de segurança para nós, para os nossos filhos, um lugar, Senhor, de orientação clara, de passos definidos, Senhor. Que seja um lugar, Senhor, da Tua sabedoria e da Tua força para cada um de nós. Eu abençoo esta igreja, meus irmãos nesta cidade, de quem Tu não me deixas me afastar. Que sejam abençoados e cheios da vida, da graça e do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, amados. Amém. Eu estarei aqui para abraçar os irmãos, viu? E amanhã nós teremos nosso material, livros e CDs à disposição dos irmãos. Eu não trouxe hoje.